Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, bom te ver por aqui. Por favor, apareça sempre. Esse programa existe para você. Para falar de cinema e um pouquinho de streaming também, porque afinal a gente gosta e tenho certeza você também. Aproveite e assine o nosso canal no YouTube. Você tem duas opções e qualquer uma das duas deixa a gente feliz. Tem o canal da TV Sol Comunidade, com todos os principais vídeos da programação completa da emissora, e tem o canal do Programa em Cartaz. Você pode aproveitar e curtir os nossos vídeos, o que ajuda a gente bastante. Para hoje temos 3 estreias nos cinemas. Temos, para variar, filme de terror. Temos comédia brasileira e temos a volta de personagens muito queridos do público. Eles já apareceram em animação, já apareceram em live action e já apareceram na mistura dos dois. Dessa vez agora estamos falando de desenho animado. Em As Tartarugas Ninja Caos Mutante, esses adolescentes precisam defender a cidade de Nova York contra um ataque mutante. As Tartarugas Ninja são um negócio que deu certo. Quando a gente fala assim de grandes sagas multimídia, a gente lembra muito de Marvel, DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jurassic Park, Transformers e tantos outros. E muitas vezes acaba esquecendo das Turtles. Mas elas também são uma marca bilionária e estampam muitos produtos de qualidade, ainda que com os quase inevitáveis e até compreensíveis deslizes. Se não, vejamos. Os personagens surgiram no início dos anos 80, da parceria de 2 cartunistas nerds americanos, Kevin Eastman e Peter Laird. Eles foram juntando referências e deixando a criatividade e um pouco de maluquice rolarem, pegaram os adolescentes dos quadrinhos dos Jovens Titãs, os ninjas do Demolidor, os mutantes dos X-Men, acrescentaram as tartarugas e saíram com as tartarugas adolescentes ninjas mutantes, ou, em bom português, Tartarugas Ninja. Um troço esquisito que tinha tudo para dar errado. Mas aí, de forma independente, eles conseguiram emplacar, nos quadrinhos, as aventuras desses personagens loucos por pizza e skate enfrentando vilões em Nova York. O passo seguinte foi a associação com uma fabricante de brinquedos. Mais um grande estouro. Ao longo dos 9 anos em que os bonequinhos foram produzidos, as vendas superaram $1 bilhão, fazendo dessa uma das linhas de brinquedos mais bem-sucedidas de todos os tempos. E aí, à moda de outras linhas de brinquedos, como G.I. Joe, Transformers e He-Man, aconteceu o contrário do que costuma acontecer no cinema. Nesses casos aí que eu acabei de citar, os desenhos animados em série são verdadeiros comerciais disfarçados para os brinquedos que vieram antes. De novo, as tartarugas foram um tiro certeiro, com a animação emplacando nada menos que 10 temporadas de um sucesso que chegou inclusive ao Brasil, passando no show da Xuxa, por exemplo. Esse é da minha época, viu? Eu chegava da escola e ia direto ver o desenho das Tartarugas Ninja. Em 1989, veio a estreia nos videogames do Nintendo 8 bits. E aí os caras acertaram de novo, em um jogo que era meio bizarro, mas era bastante divertido. E vieram muitos outros jogos ainda melhores para esse e outros consoles de videogames, com menção honrosa para um dos jogos dos fliperamas, que foi um sucesso absurdo. Tá, mas e o cinema? Também não demorou para a primeira incursão de Donatello, Michelangelo, Rafael e Leonardo nas telonas. Já em 1990, saiu o primeiro filme em live action com atores fantasiados. De novo, tinha uma cara de que não ia sair coisa boa dali, mas saiu. Uma produção divertida que se tornou a 4ª maior bilheteria do ano e a maior para um filme independente na história até então. Esse filme ganhou 2 continuações logo na sequência, em 91 e em 93, que não conseguiram se dar tão bem assim. Assim como, com maior ou menor grau de êxito, os personagens puderam ser vistos em novas encarnações de séries em live action para TV, desenhos animados, histórias em quadrinhos e produtos licenciados. Os criadores venderam as suas partes no negócio, mas a roda continuou girando. Nos cinemas, as Tartarugas Ninja voltaram com um longa-metragem animado em 2007 e com 2 live actions, em 2014 e em 2016. Agora, volta-se a apostar na animação. Entre os roteiristas está Seth Rogen, ator de filmes como Ligeiramente Grávidos, Superbad e Vizinhos,
e que tem se firmado cada vez mais atrás das câmeras, como produtor, diretor e roteirista. Aliás, sobre ele eu volto a falar ainda nessa edição do Em Cartaz. Como influências para o trabalho com as tartarugas, ele citou filmes de artes marciais do Jackie Chan, que aliás é um dos dubladores do longa, e a saga do Aranhaverso do Homem-Aranha. Aliás, esse ele não precisava nem falar, né? Porque é bem óbvio, né? O estilo de animação, o estilo do desenho, do traço, né? É bem parecido. Já um dos outros dois roteiristas, Jeff Rowe, que também co-dirige a obra, foi além e citou filmes e séries sobre adolescentes lidando com as dores do crescimento emocional, como Conta Comigo, Lady Bird e a excelente e pouco vista série Freaks and Geeks, que aliás revelou Seth Rogen. E pela primeira vez na história das produções com as tartarugas, os personagens de fato são interpretados por adolescentes. São adolescentes que fazem as vozes dos quatro. Até por isso, os produtores e diretores tiveram a boa ideia de botar os dubladores para contracenar no estúdio. Para quem não sabe, normalmente em uma animação, as vozes são gravadas todas separadamente. Aqui, os atores estavam juntos na cabine de gravação, contracenando. A ideia foi promover justamente maior interação e até improvisação para atingir um resultado mais espontâneo. E tem dado certo, viu? As primeiras críticas estão sendo muito entusiasmadas. Se o público corresponder e for aos cinemas, podemos ter aí o surgimento de uma nova franquia. Agora, no território do terror, temos a segunda estreia da semana nos cinemas. Em Toque, 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 Ecos do Além, um garoto de 8 anos começa a ficar cada vez mais incomodado e intrigado com os sons de batidas que vêm de dentro das paredes da sua casa. A investigação que ele começa a fazer do caso aponta para um segredo que os pais dele escondem. Eu disse que ia voltar a falar do Seth Rogen ainda nessa edição do Em Cartaz, né? Pois bem, a hora é agora, porque o menino tá impossível. Além de produzir, roteirizar e ser um dos dubladores em As Tartarugas Ninja Caos Mutante, ele também é um dos produtores de Toque, Toque, Toque. Esse filme é livremente baseado em um conto do mestre da literatura de terror do século XIX, Edgar Allan Poe. E é importante ressaltar aí o século XIX, porque esse posto aí de mestre da literatura de terror tem dono nos séculos 20 e 21. É o Stephen King. O conto do Edgar Allan Poe, que serve de base para o filme, é O Coração Revelador, que é sobre um homem que mata outro e esconde o corpo debaixo do assoalho. Mas o assassino começa a ouvir um ruído constante e crescente vindo do assoalho e começa a achar que é o coração do morto. É impressionante a constância com que filmes de terror continuam desembarcando nos cinemas. É difícil a semana que não tem nada nesse gênero. Pois veja você, ó, na semana retrasada tivemos o ótimo Fale Comigo. Na passada, Drácula, a última viagem do Deméter. Nessa temos Toque, Toque, Toque. Na semana que vem chega a Freira 2. E sabe-se mais o que vem depois disso. Muitos desses tantos filmes de terror não acrescentam nada. A julgar pelas críticas, esse novo lançamento, Toque, 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 aparece um pouco acima da média. Já é alguma coisa, né? O filme que finaliza o pacote de estreias dessa semana nos cinemas é a comédia brasileira O Porteiro. O tal porteiro é o Walt Disney, que não bastasse ter que lidar com a esposa durona e com os moradores malucos e as tarefas do prédio, ainda se vê tendo que encarar uma suspeita de que ele está metido com tráfico de drogas e com um assalto no lugar onde ele trabalha. Diz aí, se você mora em um prédio ou frequenta um prédio, já sabe. Ninguém é mais bem informado do que o porteiro. Tudo passa por ele. Pro bem ou pro mal, é uma profissão que está entrando em extinção, sendo substituído pela portaria à distância. Mais um entre tantos sinais de precarização nas relações de trabalho. Mas essa não é nem a hora e nem o lugar de tratar disso. O que vale dizer é que O Porteiro é a adaptação de uma peça solo de teatro, escrita e dirigida pelo mesmo Paulo Fontinelli, que escreveu e dirigiu o filme, e estrelada pelo mesmo Alexandre Lino, que estrela o filme. Ao longo de 6 anos, mais de 100 mil espectadores de 40 cidades já viram o espetáculo, que é baseado em diversos depoimentos de homens que saíram do Nordeste para trabalhar como porteiros em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa pode ser a chave para a conexão com o público,
e assim provocar as risadas que uma comédia precisa provocar. E isso, claro, e o talento do elenco, do qual eu destaco 2 nomes. Um é de Maurício Manfrini, dono do personagem Paulinho Gogó, que faz o delegado no filme. Ele tem uma facilidade natural para fazer rir. Eu não conheço o trabalho do ator que faz o porteiro, o Alexandre Lino, mas o Maurício Manfrini é tão engraçado que é até uma pena ele não ser o protagonista. O outro destaque é a ótima Cacau Protásio. A única coisa que eu espero é que ela não grite tanto quanto ela grita no Vai Que Cola. Meu Deus, fica até difícil de assistir porque ela berra demais. O público parece achar graça até justamente disso. Eu prefiro o meu conforto auditivo. Tchau. Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.